Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Afeto para o nosso terceiro episódio desta série de Janeiro Branco, que a gente fala sobre saúde mental. Para tanto, eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Convidamos duas psiquiatras fantásticas para falar para a gente sobre saúde mental na infância, que é a doutora Michele Maciel e a doutora Clarissa Vilaverde. Sejam bem-vindas, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Doutora Michele, o que a gente precisa saber é o que você tem encontrado sobre saúde mental, mas no sentido assim, tabus no seu consultório? O principal tabu é a dificuldade de buscar o tratamento psiquiátrico, né? O termo psiquiatria ainda gera bastante insegurança de procurar, principalmente, eu vou procurar um psiquiatra para o meu filho, eu vou procurar um psiquiatra para a minha criança. Isso gera medo, gera uma insegurança de saber se meu filho vai usar um medicamento que vai prejudicar no futuro, vai usar um medicamento que vai modificar, vai mudar a personalidade dele. Será que eu estou trazendo uma forma artificial de mudar meu filho, querendo mudar meu filho de uma forma artificial com medicamento? Então, todas essas inseguranças atrapalham um pouco a chegada do paciente até o meu consultório. Às vezes, os pais ficam bem seguros de procurar ajuda e isso acaba atrasando muito o tratamento e prejudicando um tratamento que, quanto mais precoce, mais fácil de tratar, mais fácil de lidar. E, hoje em dia, os medicamentos eles são extremamente seguros, extremamente estudados na infância e na adolescência. Não geram dependência, não mudam a personalidade. E, quando os pais veem a melhora que o tratamento traz, às vezes nem é necessário medicamento, às vezes a gente faz um tratamento... sempre eu procuro um tratamento combinado, né? Terapia e medicação, terapia e tratamento psiquiátrico. E nem sempre o medicamento é necessário naquele momento, ou às vezes é necessário por um curto período, até o paciente conseguir recursos para lidar com aquilo. E quando os pais veem a melhora, a resposta, eles se sentem bem mais seguros. Mas, às vezes, essa questão atrapalha um pouco a chegada até o consultório. Você trouxe uma questão que eu concordo, que é dos maiores desafios que a gente encontra na clínica da infância, é quando realmente se percebe essa necessidade da entrada de um medicamento na infância, muitas vezes pelo próprio tabu social, né, da história da psiquiatria. Os familiares eles esperam para procurar ajuda quando chega num ponto muito extremo. E aí já chega numa forma muito, muito mais agravada, com muito mais dificuldade para poder trabalhar. E é isso. E é interessante que, às vezes, os pais, geralmente, têm mais resistência que as mães já aceitaram procurar ajuda e os pais têm uma resistência, às vezes, por uma negação, né? Não, meu filho não tem nada, isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça, é paranoia sua. E aí os pais resistem um pouco a procurar ajuda. E muitas vezes, depois que eles chegam lá, eles percebem, por exemplo, no TDAH, o pai fala, mas eu também tenho isso, e aí procura ajuda para ele assim, também. E às vezes estava negando aquele diagnóstico também para negar os sintomas nele, e depois começa o tratamento ele também. É interessante. E você falou essa questão, né? A gente conversou no primeiro episódio sobre estigma e preconceito, né? Que com certeza na infância e adolescência ainda é pior, né? Que é um pouco o que a gente enfrenta também quando tem que medicar a gestante, né? Que aí você pensa muito se questionado muito sobre o risco para o bebê, né? E aí eu acho que é uma coisa que é importante ouvir você falar, né, Michele, para todo mundo os profissionais que lidam com criança e para os pais e mães também, assim, os sinais e sintomas na infância, né? A gente falou muito no primeiro episódio, falando assim, sobre sintomas de depressão, de ansiedade, que já são sintomas mais falados na fase adulta, né? Mas como as doenças psiquiátricas aparecem na criança e no adolescente, se o que é mais comum nos adultos também é na faixa etária deles, eu acho que é uma informação que é importante, né?
Muitas vezes os sintomas vêm de uma forma diferente na infância e se confundem muito, né? Muitas vezes uma criança ansiosa, ela apresenta apenas irritabilidade, explosividade, às vezes um comportamento positivo, uma dificuldade de lidar com frustração, dificuldade de lidar com a mudança da rotina, e aquilo gera uma crise de birra, uma crise de explosividade, e quando a gente vai investigar, é um quadro de ansiedade. Às vezes a depressão também, principalmente no adolescente, vem muito com explosividade, irritabilidade, e não tanto parecido com aquela depressão do adulto, que desenvolve mais tristeza. Muitas vezes a tristeza nem aparece na depressão na criança e no adolescente. Na criança tem muitos sintomas físicos, criança pequena tem muito sintoma de dor abdominal recorrente, às vezes dor de cabeça também. Na infância a gente pesquisa muito enurese, encoprese, são sintomas que a gente busca, as fobias, às vezes ansiedade de separação exagerada, aquela criança que pede quase todos os dias para os pais buscarem na escola porque não está se sentindo bem, ou a recusa escolar também a gente encontra muito. Uma coisa que eu tenho percebido muito, e aí falando de sintomas, é que muitas vezes o sintoma ele aparece, e ele aparece, é claro, de uma forma característica da infância, né? Porque nós estamos falando do período da infância. E, às vezes, os pais... O que a gente escuta muito é assim, não, mas é característico da idade, vai passar. O que é esse vai passar? Eu gosto desse olhar psicanalítico do que é o vai passar. O sintoma, ele também vai modificando a forma como ele se expressa, né? Então, eu estou falando da minha ansiedade e estou com uma enurese, né? Chegou uma certa idade que não faz mais sentido eu manter a enurese, eu estou com, sei lá, 10, 12 anos, esse sintoma, ele caminha, ele se desloca para um outro sintoma. Não é, então... que não, é porque a idade vai... Eu estou pegando esse exemplo em específico, né? Não é, mas é porque é característico dessa idade, isso vai passar. Talvez não é que passe, porque o que está por trás, o que leva aquele sintoma, continua ali. Ele só foi deslocado para que esse sintoma se apresentasse de uma outra forma, numa outra etapa. E aí eu costumo dizer o seguinte, traga o seu filho quando você perceber algo. Porque... a gente pode ir lá e trabalhar de uma forma... talvez o tratamento seja... o trabalho, a análise, ela seja um pouco mais rápida, um pouco mais direta, porque você já chega direto em naquela questão que traz esse sintoma. E depois que um sintoma começa a deslocar, aí lá na frente, você com 30, 40 anos, tendo que descobrir... o que é que lá atrás te trouxe aquilo que você está aqui, que seja, sei lá, uma crise de um transtorno de pânico, né? Não a crise. E aí você tem que fazer todo esse caminho de volta para chegar lá, né? Olha, você falando isso, né? E todas vocês falando, novamente eu volto lá para as relações, né? Objetais para essas relações entre mãe e filho. São as relações de apego ansioso, né? São inseguro, ansioso e evitativo. Você vê como elas aparecem o tempo inteiro. Esse medo de ser abandonado, essa raiva de ter sido invadido, a gente pensa na enurese, como você me controlou, me fez, né, controlar, me controlou antes da hora. Porque a enurese, ela aparece como, né, a gente tem um podcast desse, como um sintoma de uma tentativa de um desfraude antes do momento, né, que a criança estava pronta para isso. Lembra, são 3 momentos para fazer um desfraude. Primeiro, o controle esfincteriano. Segundo, um treino ao toalete. E o terceiro, ensinar a limpar-se. Como a gente encontra crianças... Eu tenho pacientes de 11, 12 anos que não se limpam até hoje. Você deve ter isso, né? No consultório. É verdade. É aquela história, a gente acha que a gente está fazendo as coisas de uma forma, né, suficiente. Novamente, a gente entra com as questões das suficiências e das insuficiências. Acha que está sendo suficiente simplesmente tirar uma fralda. Não é suficiente. Além de um controle esfincteriano,
Eu preciso observar, ver que essa criança consegue para poder retirar, fazer um treino ao toalete, para depois fazer o processo de limpeza, ensinar-se a se limpar, a cuidar de si. Isso tudo é ensinar limites e não controle. E como isso aparece, eu falo, né? Eu fico pensando na Clarissa, que trabalha com mulheres ali, né, na perinatalidade, a parentalidade com o bebê. Como a gente tenta controlar esses processos todos de gravidez? É impossível. Na verdade, isso vem do pavor que a gente tem. Eu vejo, tem um livro que eu gosto muito, chama O Curso do Amor, de um filósofo chamado Alain de Botton. Ele fala, na maternidade é a fase que esse pavor que a gente tem de perceber que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, desde o primeiro dia que você descobre a gravidez, aquela pavor dessa falta de controle do que está acontecendo dentro de você, o que você pode fazer para prevenir o que pode acontecer. E depois que nasce também o parto, né? Que você também, por mais que você faça um plano, planejamento, a mente você não tem como prever se aquilo vai seguir o que você tinha esperado. Então, aí a partir desse pavor, dessa falta de controle, você começa a procurar tudo que você pode comprar, os livros para ensinar a dormir sozinho, os livros para ensinar. E aí, para diminuir um pouco essa sensação de falta de controle, né? E assim, na verdade, assim, até quantas mulheres a gente vê que não tem problema nenhum, mas assim, eu decido engravidar. Se não vem no mês seguinte essa gestação, eu já começo a sofrer, né? Às vezes eu já vou procurar um especialista, não tem que ter algum problema, tem que ter algum erro, né? Porque aí só no planejamento, a gravidez não vir, a gente já está em sofrimento, né? E é isso, é ser mãe. Eu falo isso para as minhas pacientes. Ó, se existe uma experiência que esfrega a sua cara, assim, ó, você não tem controle nenhum sobre a vida, é o maternar. E aí vai ser os recursos que essa mãe tem, né? Para lidar com isso. Como eu lido com a falta de controle? Às vezes, assim, buscar esses recursos de fora, como você falou, em livros, em profissionais, dá um suporte e aí a gente consegue ir manejando essa falta de controle. Mas, em alguns casos, nem isso é suficiente, né? E aí, isso que a Laura falou também é importante saber diferenciar, né? Que a gente até conversou no segundo podcast. O que é esperado e o que não é esperado para essa faixa etária, né? E eu acho que, na dúvida, sempre buscar a ajuda de um profissional, né? Para mim, tá muito para isso, né? Eu estou tendo dificuldade, e aí sempre, às vezes fala muito mais sobre a gente do que sobre a criança, né, Georgia? A dificuldade é minha, não é da criança, né? Esse é um tema que a gente vai e volta nas mesmas questões, né? É muito interessante a gente olhar, porque a saúde mental, ela é a saúde mental, é uma coisa em si, né? É uma coisa só, é um todo. A Anne quer fazer uma fala? Quero só comentar uma coisa que a gente aprende, a gente ouve e aprende, né? Que para ser mãe não tem escola, né? A gente aprende sendo. Mas é tão importante que a gente tenha... Então, a gente... Exatamente, que a gente tenha uma educação em saúde mesmo, psicoeducação, para a gente saber que nem tudo é problemático e nem tudo é normal. Até para a gente saber a hora do desfraude, né? Uma coisa tão básica e que, às vezes, é uma coisa pequena que se resolve, né? O desmame, o desfraude. Às vezes, essa questão de não tem escola, que é muito no sentido, assim... Da relação não é da cognitivo. Mãe. Ele vai para além do cognitivo, Sim. né? Ele é cognitivo... E é dessa relação, dessa entrega, desse olhar, desse vínculo. Então, por isso que não é uma escola, né? Inclusive, tem uma psicanalista que, quando ela foi... ela conta a história de quando ela foi abrir o instituto dela. Ela tinha escolhido um nome que tinha esse nome de Escola para Mães. E aí ela disse que, de repente, ela começou a perceber que a demanda que ia para ela era de pessoas querendo regras, listas. E aí ela falou, não, peraí. Exatamente. E aí surgiu o Instituto. Eu não vou dizer o nome para não expor, né? Mas é exatamente isso. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre a infância e entender, Michele, quais são as demandas mais frequentes. Você quer fazer uma pergunta primeiro?
né? Eu queria saber, assim, quais são as demandas mais frequentes que você encontra no seu consultório, porque a gente sabe que, com certeza, aparece um pouco de tudo, mas, assim, o que tem sido mais recorrente? Lembrando que nós estamos aqui hoje no mês de janeiro, no ano de 2022, né? A pandemia... Isso, nós estamos caminhando para encerrar o segundo ano de pandemia, né? No mês de março. Então, assim, eu queria entender como que anda, quais são as maiores demandas, né? Tem a ver mais com esse lado da ansiedade, depressão, ou neurodesenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento. O que você tem acompanhado mais? O meu consultório, principalmente agora, já era previsto, né, que a gente falava da terceira, quarta onda, já era previsto que teria um aumento dos casos de ansiedade e depressão depois da pandemia, que ainda estamos vivendo, infelizmente, mas o ano passado, eu acho que triplicou os casos de ansiedade e depressão na infância e adolescente no meu consultório. Porque a pandemia gera uma ansiedade, uma insegurança, as perdas familiares, o isolamento, que na criança, no adolescente, é muito, né, significativo. A dificuldade, porque muitos ficaram realmente trancados, muitos pacientes ficaram trancados dentro de um apartamento pequeno, e a criança e o adolescente, eles precisam muito de estar em grupo, eles precisam desse grupo de um convívio social. Acabaram muitos sedentários há mais de um ano, e aí excesso de tela também foi algo que eu vi. Além do sedentarismo, excesso de tela, a dificuldade de impor os limites do sono. Muitos não assistiam às aulas online, só ligavam a câmera, voltavam a dormir, então invertiam ali o hábito de vigília e sono. E eu vi, acho que triplicar os casos de ansiedade e de depressão, casos de autoagressão, de se cortar, né? Automutilação na adolescência. Os casos de insegurança na hora de voltar para o colégio também, muitas crises de ansiedade, crises de pânico, quando a gente achava, não, eles vão estar loucos para voltar, mas alguns mostraram essa ansiedade e insegurança para voltar e tiveram recusa escolar, voltaram para o online, algo que eu vi muito no consultório também. Olha só o que você está falando, né? Novamente, o que a pandemia trouxe para a gente não ia falar sobre pandemia, mas não tem jeito... Né? Não vai ter como, a gente vai falar mesmo, porque uma das consequências foi, novamente, nós não sabemos lidar com as nossas carências. A gente aprende, né? Trouxe para a gente, acho que escancarou essa falta de saber lidar com as nossas carências, lembra os nossos limites. Então a gente foi para onde? Fomos para as nossas satisfações. Então eu ligo, eu não assisto aula, eu continuo dormindo. Porque existe uma necessidade de você dormir, por exemplo, um dia inteiro? Não, a gente tem, né, horas de sono necessárias, de resto não precisa mais que isso. E por que eu preciso dormir o tempo todo da aula? Eu estou fugindo do quê? É uma questão de lidar com prazer e desprazer. É de frustração e não de carência. Não comer ou comer demais, estarem presos nos apartamentos, igual, né, você disse, esse ambiente, né, limitado. Você vê, nós não sabemos lidar com limites. Tudo que impõe limite, a gente vai para o prazer, desprazer, baixa tolerância à frustração. Porque aí nós fomos limitados por questões de sobrevivência, né? Tipo assim, é necessário esse isolamento. E aí, que recursos eu tenho para lidar com isso, né, Michele? E aí, talvez a infância e a adolescência tem menos recursos mesmo. Se a gente adulto não estava sabendo lidar, né? A criança e o adolescente, a gente que deveria ensiná-los, né? Que recursos saudáveis dentro desse nosso contexto a gente pode utilizar para não adoecer, para, né, tentar passar o minimamente saudável nessa situação, né? Mas a gente não soube, né, ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, dar outras maneiras de lidar com isso, né? A gente não sabe. Sobre essa história da pandemia, é tão interessante, vou passar a voz, é tão interessante porque assim, a gente pensou em um dos nossos episódios ser sobre saúde mental na pandemia, e aí entramos num consenso de que, gente, chega, 2 anos falando sobre isso. Aí a Clarissa virou e falou assim, a verdade, Laura, é que como nós vamos falar sobre saúde mental no momento que a gente vive hoje, né, na atualidade,
A pandemia vai aparecer o tempo inteiro, precisa de um específico, não. Dito e feito. Vamos lá, Carlinha. E é o nosso contexto de agora, né? Não tem como fugir. Quando a gente pensou que as coisas iam melhorar, vem uma explosão de novo de casos, né? E essa questão das escolas, aí volta de novo, não volta, né? Enfim, mas não é essa a minha pergunta. Eu tenho visto, né, aumentar o número de cursos para treinamento do sono do bebê e das crianças de uma forma geral, mas principalmente ali do bebê, né? Nessa fase em que do parto, pós-parto, até ali 1 ano mais ou menos, 2 anos, que é onde existe uma alta demanda de amamentação e tal. A minha pergunta existe, né, algum estudo, ou existe dentro da prática de vocês a relação de consequências assim do treinamento do sono para a criança? Entendeu? Consequências negativas, assim, do bebê, do sono. De deixar chorar? Não, do treinamento do sono do bebê, né? Que os treinamentos que eu tenho visto são treinamentos para que o bebê durma a noite toda, exatamente. E aí alguns chamam de gentil, outros têm abordagens mais menos gentis, né? Mas eu acho agressivo, né? Enfim, vou usar essa palavra. Mas dentro da clínica de vocês recebem criança com essa demanda? Assim, é isso que eu quero saber. Uhum. Entra justamente naquilo que eu estava falando de nós não sabemos lidar, porque nós, mamães, a gente tem que aprender a dormir depois que o menino Nós nasce. não estamos falando sobre a criança, de quem é a necessidade desse sono. É tão engraçado isso. A gente volta. Volta de novo, a criança alta demanda, né? O high needed. Não é a criança, olha para mim, quem está precisando de dormir, todas as minhas pacientes, mamães, que vêm, eu sei, eu ficava enlouquecida de sono. Eu falava, gente, como é que eu trabalho no dia seguinte, tendo passado a madrugada acordando? Eu lembro a primeira vez que eu dormi uma noite inteira, minha menina tinha 6 anos de idade, que na hora que eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus do céu, cadê? 6 anos? Você sabe que uma vez... Não, de verdade, eu saí correndo, fui lá Teve no quarto uma vez que eu li um todo mundo estudo, eu não posso dizer se... Eu li um estudo dizendo que o sono da criança, talvez você consiga me dizer isso com... Eu acho que é importante primeiro esclarecer. Como é o sono de um bebê? Isso, que o sono de uma criança, ele é esperado que ele seja feito de uma forma completa por volta dos 5 anos de idade. E é tão interessante que as minhas foram exatamente nessa época, né? A sorte é que eu tive uma muito perto da outra, então somando deu 6 anos só. Uai, porque depois quem tem separado vai 5 anos, depois mais 5 anos, né? Então assim, nós estamos dizendo... Ok que não foi a sua pergunta, né? Você quer saber já sobre as consequências. Mas... As pessoas estão sem saber o que é esperar do sono. Se é uma prática ok ou não. Então, é uma prática onde não está sendo olhado o bebê. Está sendo olhado a necessidade da mãe. Eu acho que isso vem daquilo que a gente estava falando, daquele pavor da falta de controle. E aí, através desse pavor, vem a busca pelos manuais, pelas listas, 10 passos para o seu bebê dormir a noite toda. Aqueles livros que, na minha época, que eu estavam muito na moda do Nana Neném, que ensinava a deixar chorando. Então, isso vem primeiro disso, desse pavor da falta de controle. Eu não tenho controle sobre o sono do bebê. Segundo as expectativas irreais, né? Porque como é o sono esperado? Tem uma amiga que o bebê dorme a noite toda desde a maternidade, por que o meu não dorme? Aí vem essa angústia. E aí você busca, quando você não tem controle sobre nada, você busca uma fórmula perfeita, uma fórmula mágica, que a gente sabe que não existe. Tem as individualidades. Tem crianças que dormem, sim, tem outras que vão, né? Vão acordar várias vezes. Aí vem os extremos, aquela mãe muito ansiosa que a cada respiro, às vezes a criança acorda um pouquinho e volta a dormir, que tem os microdespertares, que é normal do bebê, e já vai em cima várias vezes. Já tem o extremo, que é aquela que eu fecho a porta e deixo chorar a noite toda, que aí vai trazer
mais para frente uma insegurança naquela criança, porque aquele afeto desse começo é muito importante, né? Aquela sensação. A criança vai acabar chorando até cansar e vai aprender com aquilo, mas ela não vai diminuir a demanda, ela não vai diminuir a necessidade de afeto, porque vai demorar meses para ela entender que ela é uma separada da mãe. Aquilo vai demorar meses, né, para ela aprender que ela é uma criatura separada da mãe. Começa daí. Então, aquela necessidade de afeto da criança, e cada criança tem sua individualidade. Tem crianças que vão dormir, tem crianças que vão acordar várias vezes. Então, entender o que é o esperado no sono do bebê. Eu pego as crianças já maiorzinhas, né, a partir de 4 anos. Então, eu vou pegar muitas vezes as consequências. E a gente vê que o bebê que tinha dificuldade para dormir vai ser uma criança que tem um sono irregular, vai ser um adolescente também com uma dificuldade de sono, que às vezes troca o dia pela noite. Isso vai vir da genética, vai vir do aprendizado, vai vir dos hábitos da família, dos hábitos, porque é tudo interligado, não tem como a gente separar. Né? Isso que eu queria pontuar. A gente percebe muito assim, em adulto, no consultório, que a gente trabalha muito, né, na desmedicalização da higiene do sono, né? E aí você percebe adultos que não aprenderam a dormir, né? Então, aí a gente tem essas... Então, não existe um paciente que eu atenda, que eu não tenho... Assim, ultimamente eu ando perguntando, sabe? Como que é que você tem que fazer? Porque vai muito dos hábitos de vida que foram criados naquele núcleo familiar também, né? A criança não aprendeu, né? Às vezes o pai ou a mãe querem que a criança durma cedo para ela fazer outras coisas, e a casa está pegando fogo. Né? Então, essa história da família também, de como é o dia a dia da família, é muito importante. E quando os pais chegam com a criança com várias demandas, sintomas ansiosos, eu sempre falo, vamos ver, voltar no básico. Como que está o básico? O sono, a alimentação, a atividade física. Porque aí, quando isso tudo está alterado, vai gerar consequências negativas, né? Não tem como um adolescente que dorme o dia todo, não tem como ele vai dormir à noite, passar a noite toda nos jogos. Não tem como ele querer dormir bem à noite. Aí vai, e no outro dia liga a câmera, volta a dormir, vai virando um círculo vicioso. E com aquilo vem o sedentarismo também, que vai atrapalhar. Então, eu já falo para eles, 50% dos sintomas a gente vai melhorar se for no sono, apetite, atividade física. Até... microfone. A questão da carência, só complementando o que você estava falando, Michele, altera o sistema dopaminérgico. Né? Vocês, psiquiatras, alterou o sistema dopaminérgico, adianta entrar só com psicoterapia? Por isso que a gente tem a importância do tratamento combinado. É muito importante seguir um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Vem ali do início, como eu falei no outro podcast, ali vem o bebê que não dorme, aí vem a criança com os sintomas ansiosos físicos, de dor abdominal, você falei, aquela que não foi tratada vai na adolescente com as automutilações, com ideias de suicídio, com agressividade, explosividade, isolamento. Depois vai para o adulto, aquilo vai evoluindo para o adulto com dor crônica, com o adulto com depressão crônica, não tratada, né? E isso vem desde o início. A gente estuda muito hoje em dia essa interligação da alimentação, da saúde do intestino, da saúde do sono, porque aí isso vai gerando uma inflamação crônica. A gente pega muito também, lembrando, quando você pega uma criança com ansiedade, você vai no bebê, ele tinha alergias alimentares, então você vê tinha também dermatite atópica, a gente vê muito na criança ansiosa. Então, está muito ligado com inflamação, está muito ligado com o sistema dopaminérgico, com o sistema de cortisol. As crianças com estresse tóxico, principalmente nos primeiros 2 anos, vai gerar uma alteração daquele sistema, né, do eixo hipotálamo hipofisário. E aí, esse estresse crônico vai gerando uma alteração dos receptores de cortisol, e isso no adulto vai gerar uma dificuldade de lidar com o estresse, e aí um estresse pequeno, porque a gente fala que tem pessoas muito resilientes, outras pouco resilientes, né? Porque aí essa quantidade de receptores de cortisol
se ela foi diminuída no início, vai chegar no adulto, ele tem um pequeno estresse, vai gerar um pico de cortisol, porque quanto menos receptores, quando vem ali o cortisol, que é o hormônio do estresse, o organismo não vai conseguir lidar com aquilo. E aí, aquele adulto com ansiedade crônica que veio lá da infância, ele vai ter alterações no intestino, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, alterações de pele, que vem a psoríase, vem o vitiligo, aí vai ter alteração de sono crônico. Então, você vê desde o início a importância de tratar, você vê que né? é tudo... Você vê que é tudo... Eu ia até perguntar assim, está respondido, Carla? Porque assim, E gente, toda escolha que a gente faz, ela gera uma consequência, seja positiva ou não. Então, é exatamente isso. Sim, tem consequências? Tem. Necessariamente... foi algo ruim, depende muito da forma como foi feito, como foi absorvido, como foi, né, trabalhado. Mas sim, todas as escolhas, está aí, ó. A Michelle acabou de colocar toda uma estrada, todo um caminho que a gente consegue ver dali do início até onde pode chegar. Toda criança que passa por uma certa situação específica, ela vai desenvolver tal transtorno? Não, a gente não sabe, mas esses... Nada é garantia de nada, mas essas são as possibilidades que existem, assim como existem as saídas saudáveis também, né? Isso não é para gerar culpa, né? Não é para falar, a mãe teve depressão pós-parto, então a maioria, grande parte das crianças vai desenvolver ansiedade. É minha culpa, porque é minha genética. Não, isso não é uma sentença, não é para gerar culpa, é para ver se você se abrir as possibilidades de melhora, né? A gente estava falando da epigenética, porque a gente hoje sabe que a genética ela não é aquela determinante, né? Você tem a epigenética, ou seja, você tem uma possibilidade de mudar o seu futuro. Você pega em qualquer fase, você tem a possibilidade de mudar. Glória a Deus pela epigenética, gente. E aí você muda as gerações seguintes também, Esperança, né? isso. Porque da mesma forma que o estresse tóxico, eles têm vários estudos que mostram lá o ratinho com a mãe que lambia muito, aquele ratinho que mostra a forma de mostrar afeto no ratinho, e a outra mãe. E aí eles pegavam 2 a 3 gerações para frente, desenvolviam mais ansiedade, depressão. Então, aquilo se mudava na genética, não na estrutural, mas a forma de ligar e desligar alguns genes, ligar e desligar alguma produção de proteína, e poderia herdar até 2, 3 gerações. Mas, ao mesmo tempo, se você se trata, qualquer fase da vida, você também está ali modificando a sua história e também modificando. Então, é uma chance da gente ver, não está determinado geneticamente, eu posso mudar meu futuro a qualquer momento, e isso também vai gerar impactos positivos para a criança, né? É uma esperança. Esperança. E aí eu acho muito, muito interessante o que você falou, né, Michelle? Que você falando assim, que às vezes os pais querem uma saída mágica. E, na verdade, assim, tá todo mundo procurando essa pílula mágica que resolve nossos tudo, problemas. Para emagrecer, né? para dormir. Mas o que a gente precisa, assim, você falou assim, 50% vamos resolver mudando isso. A gente precisa aprender a investir em saúde, né? Eu falo que em psiquiatria a gente ainda tá apagando fogo. Sim, a gente está ali apagando incêndio. Isso, que a gente precisa caminhar em prevenção, em promoção de saúde, né? E aí, por isso que a parentalidade e cuidar das crianças e adolescentes é algo, eu acho que é fantástico. Entendeu? Que é tipo assim, vamos mudar daqui para frente, né? E aí investir em saúde. É sempre tempo de investir em saúde. Investindo em saúde, eu sempre posso ter ganhos, né? Nunca é tarde demais para se investir em saúde, para mudar, né, os vínculos, os relacionamentos, fazer uma higiene do sono, alimentar melhor, né? Nunca é tarde para mudar, para ter mais qualidade de vida, né? Eu acho que isso é fundamental. E é isso, não é questão de culpabilização mesmo, não. É de dar esse poder. Você pode, né? Tem o que ser feito. É possível melhorar a qualidade de vida, seja da sua criança, seu adolescente, seja a sua própria, pode ser idoso, né? Pode ser o que for. É sempre possível viver melhor, né? Hoje em dia a gente estuda muito a neuroplasticidade, ou seja, você tem essa possibilidade, né, de desenvolver novas conexões, desenvolver novos caminhos para uma melhora. Tem que partir do desejo, né? Algo que vem com a questão da culpa na pandemia foi a alimentação, né? Muitos foram para acabar... meu filho não sai de casa, então eu vou comprar todo o fast food possível. E aquela alimentação que o fast food gera uma inflamação intestinal. O intestino tem uma permeabilidade, então passa uma inflamação por todo o sistema, e aquilo pode gerar
claro, associado à genética, associado à predisposição que a pessoa tem, pode gerar uma ansiedade ou piorar. Então, quando você muda a alimentação, você muda a saúde mental também. Então, atividade física, o sono, uma noite de sono, ela pode gerar sintomas ansiosos. Uma noite apenas que você dorme mal já pode atrapalhar. Então, a busca por essa prevenção, né? Eu diria, então, até para a gente poder fazer um encerramento, que a grande deixa importante da gente deixar aqui para falar sobre saúde mental na infância é pedir aos pais, às mães, que observem, olhem suas crianças, não tenham receio, não tenham medo e nem acreditem naquela história, é só uma fase, vai passar. Busquem ajuda, procurem profissionais que consigam orientar da melhor forma para que essa criança consiga seguir um caminho mais leve. Eu costumo dizer que é isso, né? O que a gente busca na vida? É ser mais leve. Porque a gente não pode buscar só a felicidade, só a alegria, só o amor, mas é uma vida mais leve. Então, não deixe que a coisa se arraste. Não. Com o tempo, aprende a lidar com isso. É ansioso, mas com o tempo vai aprender a lidar, porque é natural da idade que aprenda a lidar com isso. Não, gente, observou, sentiu, procura uma opinião. Se aprendesse assim do nada, né? A gente não tinha a paciente adulta adoecida, né? Exatamente. Gente, eu acho que encarar a maternidade, a paternidade, encarar a criação de filhos como um momento para que a gente possa, então, evoluir, no sentido de ampliar nosso olhar, de ampliar nossa forma de ser e estar, mudança de estilo de vida, aprender o que a gente não aprendeu até então na vida. Então, não olhar para a alta demanda da criança, mas para a minha própria autodemanda, né? Olhar para o meu filho e falar assim, olha, ele está se endereçando a mim. Né? Olhar para os sintomas lá e entender que esses sintomas se endereçam às minhas próprias dificuldades ou às minhas formas de ser e estar também. Eu lido, então, com os meus limites com baixa tolerância à frustração. Então, né, utilizando de coisas que vão estar lá, vamos dizer, influenciando o meu sistema dopaminérgico. Então, o tempo todo o prazer, uma busca, né, de prazer, uma vida hedônica. Igual a gente estava falando. Se é assim que a família funciona, poxa, vamos tomar consciência. Pode continuar funcionando assim, ok. Mas será que isso está sendo bom? Isso, né? É uma análise. Até que ponto? É fazer análises, fazer reflexões. A gente tem que aprender que maternidade, paternidade veio para nos colocar para pensar. Na verdade, Georgia, acho que é isso que a gente tem que... Viver é fazer reflexões e analisar o tempo inteiro. Mas as pessoas vivem no automático, né, Laura? Pois é. E aí, só para a gente poder falar um último assunto... Então, fala, pode falar. Porque a gente falando muito assim, né? Quando a gente, na verdade, a criança está... Você falou, né? A criança está se endereçando a mim, né, Georgia? Esse a mim, na prática de vocês, né? E assim, com a visão psicanalítica, ele é muito mais a mãe do que ao pai? Não. Não? Às vezes esse endereçamento é ao pai. Porque a gente fala muito da mãe, né? E a mãe se coloca muito nesse lugar. Até pela importância, né? A Michelle falou desse início da vida, sim, dos 2 primeiros anos. A presença materna é muito mais intensa nesse início, Marissa, né? Se a gente parar para pensar, tem pessoas que foram criadas por outras pessoas, por cuidadores. Então, não é necessariamente a mãe. Mas quando tem o pai e a mãe... É figura, você entende? É por isso que a gente fala relações de objeto, porque são as pessoas que assumem esse lugar. Pode ser a pessoa que for. Mas normalmente é o cuidador principal. É o cuidador principal. Cuidador que ocupa esse lugar de figura materna. Isso, mas a criança, pessoa, ela estabelece relações com a mãe. Lembra, díade? Com a mãe, com o pai, com os avós, cada um. Ela tem um tipo, por exemplo, com a avó ela tem, por exemplo, um vínculo seguro. Com a mãe ela tem um vínculo inseguro ansioso. Ela vai ampliando. Com o pai ela né? tem um vínculo, por exemplo, inseguro evitativo. Mas aí normalmente o sintoma vai surgir de uma vinculação mais que não está muito certa. A gente tem todos eles. Eu acho que vocês perceberam com essa fala que a gente tem todos eles dentro da gente. Uhum. Agora, qual você tem utilizado?
Aí a gente vem, a psicanálise traz para a gente aquele olhar, né, do recordar, repetir, elaborar, repetir, recordar, elaborar, do Freud. Aonde eu estou na minha vida, que a gente fala assim, nossa, eu tenho dedo podre para homens. Eu deve ter escutado essas bobagens que a gente fala assim, né? Porque Eu já sempre falei pra repete, algumas amigas também. só muda de endereço, só muda o nome, né, tal. Mas não é que é isso. Não tem a ver com a minha necessidade de refazer aquela história, de reviver na tentativa de elaborar. Então, por exemplo, eu posso ter um vínculo seguro nas minhas relações com as minhas amizades. Porém, nos meus relacionamentos Amorosos. interpessoais, eu estou lá com um vínculo inseguro, ansioso, super apegada, no sentido, né, fazendo pelo outro, e eu acabo, e dependendo da forma que o outro tem de aproveitar disso, eu entro em relações abusivas, por exemplo. Só que aí, por exemplo, aí esse paciente vai te procurar a terapia por conta dessa dificuldade amorosa dela. Porque é isso que eu estou falando. O que Isso, surge no set isso, terapêutico é isso. o vínculo, digamos, ruim. Sim. Entendi. Sempre o sintoma negativo, que é o que surge para vocês também. Sempre vem o sintoma sempre. negativo. É a nossa leitura, e a gente oferece a leitura para o paciente para que ele consiga, então, falar, nossa, peraí, realmente, olha, existe um padrão nesse momento, olha, existe outro. Aí eu vou falar para ele, olha, eu estou vendo que você tem recursos, porque você consegue estabelecer vínculos seguros também. Então, vamos utilizar disso aqui que você tem para poder dar conta de curar. Que medo de abandono é esse? Que trauma é esse? O que lhe aconteceu que você tem medo de ser abandonado, por exemplo? Falando até dessa questão Minha mãe viajou e eu fiquei, né, com a minha avó, sei lá, 1 mês, quando eu tinha 6 meses de idade. Sei lá, entendeu? Coisas assim, a gente vai. Da criança. 3 anos. Porque aí esse o adulto identifica e te traz. Sim. A criança normalmente vai ser levada, né? Não, Então, ela fala tudo. olha, Clarice, ela fala tudo. Não, mas ela é trazida para uma Ah, tá, a visão criança de é um trazida. adulto. Eu até queria falar sobre isso, porque eu costumo dizer Que o incomoda, seguinte. né? O que eu costumo dizer sobre a infância? A criança, ela é trazida para a terapia, para a análise, por um determinado sintoma visto pelos pais, que nem sempre é exatamente o que a gente precisa cuidar e o que aparece no setting terapêutico, porque os pais enxergam o sintoma e a gente vai para o que está por detrás do sintoma. O que leva essa criança a apresentar esse sintoma? A relação dela com os pais dela. E isso é que a gente trabalha ali na clínica. Então, assim, eu estou trazendo porque o meu filho está apresentando me ajuda aí que parece que fugiu todos os casos da minha cabeça. Mas, enfim, qualquer sintoma. Ou agressividade. Aí a gente vai olhar o que é que está trazendo, o que leva essa criança a ter essa postura. Que Aí não está é se defendendo dessa maneira. Por que essa criança se defende desse jeito? isso. Do mundo? Então, aí eu vou olhar se essa criança ela está com funcionamento psicótico, se ela está num funcionamento psicótico, porque a agressividade ela tem a ver com uma não compreensão do fora, ou uma não compreensão que existe limite dentro e fora. Então, eu preciso... É como se o de dentro estivesse do lado de fora e eu estivesse vulnerável a tudo e a todos. Então, eu me defendo de forma como se fosse bicho, né? Então, se é uma agressividade exposta, assim, né, o tempo todo. isso. Então, eu já vou pensar, por que essa criança está com esse funcionamento psicótico? Ela tem esse funcionamento? É uma estruturação de personalidade mesmo? Ou ela está com um sintoma, né, algo que aconteceu que deixou ela agir dessa maneira? Não sei, entende? Eu vou ter que olhar na relação. Tem que investigar. Isso. Não tem como. Você está falando aí, eu fiquei lembrando, a Laura está falando a questão de lembrar de casos. Eu fiquei lembrando. tento. Lembrando de casos, eu tenho uma paciente, acho que ela permite que eu coloque, que eu fale. Que é algo assim fantástico. Todas as sessões dessa paciente, ela tem hoje 5 anos, começou, ela tinha uns 3. O pai a abandonou no dia do aniversário, abandonou assim, saiu de casa e foi embora e não voltou mais. No aniversário de 2 anos dela. A mãe trouxe, ela estava com 3 anos. E ela está agora com 5. É aquela história, se você vê a capacidade, todas as sessões a mãe entra, a mãe é psicóloga também, por isso que eu falo assim, é tranquilo, ela senta e a criança, ela faz o movimento dela todinho, ela vai fazendo, eu só acompanho
É a coisa mais interessante. Eu falo, gente, a mãe fez o curso de psicologia, que ela foi minha aluna, com ela na barriga. Parece que a menina já nasceu terapeutizada. É genética. Como é que pode? Ela entra, ela já traz toda a sessão. Sabe assim, ela vai trazendo a sessão. Você só tem que ir fazendo, ajudando ela a dar conta, dando recursos. Porque ela é uma criança de 5 anos de idade. Você só tem que ir dando os recursos. É incrível, muito recurso. Você vê, essa mãe tem recurso. O negócio não está na relação, é porque você me perguntou, não está na relação com a mãe. Está nesse abandono do pai, nesse medo. Será que eu sou... Não, ela trazia isso, entendeu? isso. Porque como a mãe é muito forte, fica parecendo que todo sintoma... É da mãe, né? Vai aparecer por conta dessa relação. O endereço é materno. Não, por exemplo, eu tenho muitos... O CEP. O CEP, não. Eu tenho endereços paternos, como esse, de um grande abandono. E esse pai, ela liga, ele não atende, ela liga, ele não dá uma resposta, ele aparece, sabe assim, ele aparece, vai lá, dá um presente e some. E ela fica na expectativa, agora não mais, porque realmente assim, o abandono foi de tudo mesmo. E ele está lá, morando na casa da mãe dele, a gente sabe que esse pai está lá, né? A gente tem o endereço dele. E a menina fica assim, por que eu não posso ir lá? Mas hoje, assim, hoje já está bem diferente. Já teve momentos e momentos. E olha que coisa interessante, a gente construiu. Você vê, porque nessa fase, você vê fase anal, né, entrando ainda numa fase fálica, complexo de castração, entra essa constituição, né, do outro diferente de mim e tudo mais. Ela foi construindo, a gente na tinta, porque tinta tem muito a ver com a fase, ela construiu uma cor chamada cor de burro fugido. Olha o nome. Que cor é essa? Ai, tá parecendo cor de burro fugido. Ela assim olhou, eu falei o nome, né? Pra você ver, uma interação, né? Nossa. Ela olhou pra minha cara. Ah, burro! Fugido! Tia Georgia! Ele é um burro fugido! Né? Bom, assim, é toda essa construção de burro fugido. É como se diz, ele é um burro e ele fugiu. Por que ele fugiu? Eu tenho tanto amor para dar para ele, eu tenho tanta coisa para oferecer e ele não, né, não quer o meu amor. Por que ele não quer? Será que eu não sou suficiente? E assim ela traz, só que de uma forma de uma criança de 3, 4, 5 anos. Por quê? E hoje ela diz assim, uma última sessão, só para ilustrar a coisa mais linda, eu falei, como é que a gente lida com pessoas que não estão mais na nossa vida, mas que são importantes para nós? Eu falei para ela, você já viu que o céu é cheio de estrelas? Toda noite o céu fica cheio de estrelas. Aí ela foi lá, apagou a luz. Ela tinha medo do escuro. Ela apagou a luz. A gente fez a sessão, que é à noite que ela vem, fez a sessão na sala escura. E aí a gente já tem, parece planetas, assim, minhas luminárias, assim. A gente deitou, eu deitei no tapete e fiquei olhando assim. Nossa, se eu fechar os olhos, parece que está mais escuro, eu vou enxergar mais as estrelas. Por que ela apagou a luz? Olha a ideia dela. Então, a gente vai enxergar essas estrelas. Então, as pessoas às quais a gente quer manter dentro da gente, a gente fecha os olhos, fica lá no escuro da nossa alma, né, lá no nosso escurinho, e a gente enxerga essas pessoas, porque elas estão dentro da gente também. Elas estão lá no nosso céu. E assim ela foi uma vez, foi outra vez. A gente montou um acampamento, montou uma fogueira, apagou essa fogueira. Você entende? Ela foi construindo esse lugar dentro dela, onde esse pai, ó, o fogo da paixão. A gente fez um luto. Foi justamente a construção de um luto. Acendeu, fez, apagou, e assim ela conseguiu ir embora. Que coisa mais linda, uma sessão, acabou o tempo, né? Mas a coisa mais linda, sabe assim, você poder ver, está endereçada ao pai, mas a mãe está ali, tem hora que eu falo para ela, eu não vou entrar, agora é você, eu falo para ela, porque é uma mãe que tem recurso, uma mãe que conhece, então eu falo para ela, vou lhe usar, vem cá, porque tem hora que o acolhimento é dessa mãe. Então eu coloco, agora fala assim, faz tal coisa, né? É esse rumo aí, deixa a mãe fazer o processo com ela, porque elas também têm que construir essa relação. Como tem mamães que chegam pedindo, me ajuda a me reconciliar com a minha filha, né? Ficar bem com a minha filha, eu não consegui construir uma boa relação com ela. E você fala para ela, é porque você, meu bem, você não consegue ter uma boa relação com você mesma, com a sua própria mãe, com a sua própria história. E ela não consegue. E culpa a vida e o mundo porque a filha não consegue estabelecer uma boa relação com ela. Enderece-se a você, como a Laura falou, né? Como a gente estava brincando. Olha para você. Então,
Este foi... Alguém mais uma pergunta? Não. Então, este foi mais um Instituto Afeto na nossa casa com você.